Olá, estamos de volta a mais um GamaCast, o seu podcast semanal com insights, dicas e experiências sendo trocadas aqui por pessoas incríveis das áreas de inovação, tecnologia, recrutamento, treinamento, sempre falando muito sobre educação, que é a nossa grande essência. Hoje a gente tem um tema aqui muito especial que vocês vão adorar e inclusive foram muitos pedidos aí para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E também, para falar sobre um tema desse, a gente tinha que trazer alguém muito especial também. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre um grande movimento, um movimento que tende a ser uma grande representação do que o Brasil precisa para mudar e se posicionar rumo à tecnologia. Então, seja bem-vinda, Luana Luna. Hoje é a gerente de educação do iFood e uma das cofundadoras do Movimento Tech, o qual a Gama faz parte, tem muito orgulho. Então, Lu, primeiro queria que você se apresentasse, né, trazendo as boas-vindas aí para todo mundo, e depois a gente fala um pouquinho sobre o Movimento Tech. Legal, prazer, Junqueira, estar aqui com vocês. Bom, sou Luana Luna, responsável por educação no iFood, como forma de gerar impacto social. Fiz parte da construção do Movimento Tech, que foi lançado agora em julho por diversas empresas, assim, foram mais de 60 empresas e pessoas que passaram pela construção desse movimento que nasce agora e que a gente conta um pouco mais para vocês. E é um prazer estar aqui representando a todos que fizeram parte da construção e da Gama também, que é um dos parceiros já que nos apoia. Olha que curiosidade interessante, gente. Gerente de educação numa empresa de tecnologia, só que tem muitos braços, né? Qual que é o tamanho do iFood hoje e por que educação, né, virou uma grande prioridade? E diferente do modelo tradicional que a gente vê, que educação é mais o treinamento dos colaboradores, pega os conteúdos e treina, o iFood teve um olhar diferente desde que você começou ali dentro dessa área, antes mesmo do Movimento Tech, correto? Há cerca de 1 ano e meio, o iFood definiu compromissos públicos nas frentes de educação, meio ambiente e inclusão. Legal. Educação acaba sendo a que as pessoas menos Base, pensam ou se conectam ao iFood, né? Pô, uma empresa de delivery, de comida, de tecnologia, por que educação? A gente enxerga que a educação é a ferramenta que pode, de fato, transformar todo esse nosso ecossistema. Então, assim, Junqueira, é muito legal você perguntar qual é o tamanho, a dimensão, porque eu acho que muitos veem o app e não sabem. Exato. Quantas pessoas, né, a gente acaba mobilizando, e hoje o iFood ele é um conector. Então, a gente tem mais de 270 mil restaurantes que trabalham por meio da nossa plataforma. E aí, cada restaurante tem seus funcionários, tem as famílias. São mais de 200 mil entregadores. Caramba. São milhões de clientes. Então, nosso trabalho, basicamente, a gente fala, ele é virtual, mas ele depende das pessoas, Sim. né? Ele é físico. Alto impacto, né? E aí, é nada mais importante, justo, do que usar a tecnologia e a educação como ferramenta para a gente ampliar esse nosso impacto. Então, quando a gente começou a construir por que a gente investiria, né? Como que a educação pode transformar, a gente enxerga que por ela, o nosso impacto ele vai muito além do que a gente está fazendo. A gente consegue usar todos esses atores que estão à nossa volta para serem atores de impacto também, uma vez que a gente liberte esse potencial, né? Dê acesso a essa ferramenta aqui. Sensacional. E para dar conta de tudo isso, qual que é o tamanho do time hoje do iFood e principalmente do recorte de tecnologia? Porque a gente sabe, obviamente, que as empresas elas têm uma alta demanda, tanto de recrutar quanto de engajar, reter os talentos ali. E esse é um desafio, né, dado como global e que agora virou aí uma disputa global também por conta da pandemia, o trabalho remoto e tudo mais. Então, o iFood já vinha fazendo várias coisas, só que fez esses novos compromissos também. Mas qual é a dimensão do tamanho, né, do iFood hoje em termos de time de tecnologia, principalmente? Nosso time de tecnologia, ele está ali em cerca de 40% das pessoas do iFood são compostas, né, pelo time de tecnologia. A gente está com cerca de 5 mil colaboradores hoje, então grande parte do time está voltado mesmo para colocar a plataforma de pé, né? A plataforma para o restaurante, para o entregador, para o mercado. E é legal que isso não tem fim, né? Tipo, a galera tá desenvolvendo funcionalidades que a gente nem sabe que a gente precisa, mas daqui a pouco tá no app e a gente com certeza vai usar, né? Isso é incrível em tech, né? Com certeza. E quando ali, né, 2020, né, quando começou a pandemia, nosso grande negócio era restaurante. Ainda é o que muitas pessoas nos associam. Mas a partir dali, assim, a gente já conseguiu abrir várias outras linhas de negócio, né? Então, hoje a gente é referência em fintech, ali com iFood Benefícios, criamos e ampliamos mercados, então tem vários outros negócios que vêm surgindo
Que legal. Aproveitar essa grande base e colocar outros plugs ali de negócio para serem criados. E aí parte, então, uma grande vontade e uma união. A gente foi convidado por para uma das reuniões, né? A gente já, né, tinha muita proximidade, tinha parceria com várias empresas que já estavam, né, nesse movimento que eu sempre falei há uns 4 anos atrás, de que a empresa que tomar para si a participação nos problemas, né, que é hoje formar talentos na área de tecnologia, vai estar à frente e vai começar a formar as suas categorias de base, né? Assim como o Barcelona lá virou a grande referência hoje, né, de time que fez investimentos em categoria de base para ir criando essas pessoas. Além disso, tem todo o investimento de impacto que isso comprovadamente dá mais resultados, né? Seja em diversidade, seja em igualdade, seja principalmente, eu acho que hoje há um grande desafio, né, de inclusão. Então, eu acho que o movimento vem para fazer isso, mas conta um pouquinho dos detalhes lá do comecinho, né? Que, como sempre dizemos, era tudo mato, né? Era uma reunião que tinha intenções, mas a gente ainda estava naquele... O que a gente vai construir? Por que 2030, né? Qual que é essa grande tese, como foi, né, puxando as pontas ali? Eu vou começar pela sementinha que veio do lado do iFood, que fez a gente se unir, começar a conversar com outras empresas. Quando a gente estabeleceu esses compromissos públicos, um deles é de formar e empregar 25 mil pessoas de perfil baixa renda em tecnologia, até 2025. Uma coisa a gente sabe, esse desafio a gente não sabe como resolver, o que eu sei é que eu não sei. Então a gente pensou, a gente precisa colocar muito projeto na rua, conhecer muita gente. Então, assim, foi uma jornada de conversar ali com 50, 60 edtechs, né, como a Gama e outras, com outras empresas, e a gente começou a ver que existe muita gente boa querendo gerar impacto, querendo atuar em capacitação, mas ainda era de forma muito isolada. E a gente estava sentindo que, por mais que se eu fizer tudo, se eu formar esses 25 mil que o iFood está se comprometendo, eu não estava enxergando que a gente ia transformar o Brasil, que a gente não ia olhar para um futuro e falar, bom, agora eu transformei. Desconectado, né? Desconectado, cada um investindo, eu vou formar meus 100 devs aqui, 250, mas não estou olhando com curto, médio e longo prazo. E aí, algumas pessoas que começaram a se envolver por essa causa e falaram, a gente precisa se unir e pensar como a gente atua de forma mais estruturante, né? Olhando para o longo prazo. E aí começaram conversas que pareceriam filosóficas no passado, mas acabaram se constituindo hoje no que tornou o Movimento Tech, porque é inegável, assim, a necessidade que a gente vê de todos, do tipo, que a gente precisa se unir mesmo e pensar em iniciativas que não sejam tão de curto prazo. Então, muitas empresas estão investindo em educação para resolver seu problema do curto prazo, né? Tá perdendo profissionais, estão enxergando que se não formar a sua base, não vai ter o que fazer. Isso já é excelente. Mas eu acho que é difícil para as empresas elas decidirem olhar para projetos maiores e que vão atuar, por exemplo, desde a base escolar. Porque eu estou sangrando, né? Eu preciso do meu profissional hoje. Como que eu formo rápido? É longo prazo, né? Então, é um mix de ações que eu acho que dificilmente as empresas conseguiriam ter força para investir sozinho e transformar. E junto a gente consegue. Então, um dos projetos que eu acho interessantes é a Maratona Tech, que a gente leva a possibilidade de que os jovens das escolas públicas, principalmente, conheçam o universo da tecnologia, saibam o que pode ser para eles, tenham referência, conteúdo, para que um dia eles se capacitem ali, né, quando eles se formarem, e entrem para as áreas de tecnologia, mas conhecendo já esses caminhos, estando melhor preparados. E hoje, em forma de estrutura, até para dar abertura aqui para quem quiser participar, né, nossos ouvintes aqui, o Movimento Tech tá constituído como uma associação sem fins lucrativos. Ela tem ali algumas representações, ou seja, empresas que acabaram ficando como representantes, puxando justamente para dar esse primeiro passo e o primeiro exemplo, justamente pela robustez, né, iFood e XP principalmente. Mas tem uma legião ali de outras empresas que também estão ajudando com recursos, inclusive, né? Comprometimento de investimento. Conta um pouco como está essa estrutura, os grandes números e metas assim do movimento. Show. Bom, hoje nós somos mais de 20 empresas, ali em torno de 25 empresas. O iFood e a XP na categoria de mantenedor, que é quem tem um comprometimento maior de recursos financeiros. Mas estamos abertos a ter outros mantenedores, a gente precisa. A gente tem um grande número que nos guia ali de até 2025. A gente arrecadar 100 milhões
para o Movimento Tech, que é esse Reais. fundo, 100 milhões de reais, e até 2030 arrecadar 2 bilhões. Então, para isso a gente precisa, né, Sim, ter mais que muita 20 gente. mil, quantas empresas a gente puder atrair para co-investir. Tem as formas de participação, então comprometimentos, né, menores ali para um patrocinador, com comprometimento de 1 ano, ou como mantenedor do iFood da XP para um E isso prazo maior. lembrando que é direto para os projetos, não é pro movimento. O movimento, basicamente, ele institucionaliza o investimento em programas como o Maratona Tech, como formações baseadas em inclusão, em diversidade, em trazer, né, um pouco mais de letramento em tecnologia para a base, mas também aprofundamento e proficiência para quem já está, né? Já consegue. Assim, né, as empresas vão conseguir, primeiro, ter mais opções, né, para cumprir suas vagas, mas também terem certeza de que daqui a 5, 10 anos a gente não vai ter um apagão, um colapso, porque hoje o número é dado, né? 800 mil vagas vão existir e a gente não vai ter essa quantidade de colaboradores, de pessoas formadas. Então a gente tem que fazer esse equilíbrio. Mais ou menos isso, né? Isso. Aí esse fundo ele vai alocar os recursos, né, para a gente, olhando desde a idade escolar até a empregabilidade, como que a gente apoia essa jornada das empresas para que a gente evite esse futuro que a gente fala que é o futuro previsível, né, que a gente não quer, o futuro onde faltam profissionais de tecnologia, Brasil ficou para trás, desigualdade segue. Não é o futuro que a Sim. gente quer. A gente acredita num futuro diferente, né, num futuro próspero e protagonista de tecnologia. E acho que não tem como fazer isso sem educação. É o que une aqui todo esse grupo. Sim. E E é legal demais ver ela falando que o olho brilha, assim, né? Educação é uma coisa contagiante, né? é demais. Né? Quando você é capturada por esse propósito, acho que é uma coisa incrível. Você já teve alguns cases, né, de falar lá na ponta com alunos e alunas que tiveram algum impacto dos projetos que o movimento já apoiou? Ou você tem algum outro sonho grande aí para poder realizar e que talvez o movimento consiga entregar esse grande propósito? Mas, Junqueira, não faltam histórias, né? E eu acho muito interessante assim a gente poder conhecer a pessoa impactada na ponta, porque a gente fala tanto de números, né? Que a gente até Sim, a gente às vezes tenta tangibilizar assim esse nosso futuro em ações, em pessoas, porque os números a gente fica olhando para milhões, mil, então hoje pelo Potência Tech, que é um dos programas, a gente já tem 500 pessoas formadas, empregadas, mais formadas ainda, mais 500 que já se empregaram. E são todas pessoas que vieram de baixa renda. Então, já são 500 pessoas que saíram de uma renda que ela tinha menos de 2 salários mínimos e entrou numa área de tecnologia e muitas tiveram suas rendas multiplicadas por 3, por 5. não, e com Por todo o muito. apoio, inclusive, de infraestrutura, né? Internet, computador, porque é uma coisa que a gente vive numa bolha nesse mundo de tecnologia, mas quando você vai lá na ponta, né? Falta a infra básica para você aprender. Então, às vezes, não é porque a pessoa não quer, né? Porque realmente precisa dessa oportunidade e esse é um dos tipos de projeto que aumenta e potencializa, né, essas oportunidades. Sim, e legal você trazer isso da estrutura, porque um dos casos assim que eu me lembro, a gente enxergou que a gente precisava investir em vários projetos e aprender na jornada. Então, antes da gente se antecipar, né, e falar, pô, vai faltar computador, eu preciso dar computador para todo mundo, eu preciso da internet para todo mundo. A gente falou, vamos esperar entender quem precisa. E aí a gente aprende e consegue impactar mais gente. Exato. E isso aconteceu. Então, uma das turmas que a gente financiou, teve um aluno que ele não faltava, assim. Ele era um ótimo aluno, ele estava lá na metade do curso. Quando chegou na metade, ele começou a faltar. E aí a escola nos procurou e falou, Luana, Roberta, esse aluno está faltando, ele não faltava. A gente foi entender o que aconteceu. Ele recebeu um incentivo que ele parou de receber e ele não está conseguindo pagar a internet. É por isso que ele está faltando. Show, então vamos pagar a internet. Isso E é aí, demais. isso torna... são pequenas, né, alavancas ali que a gente consegue mexer e que se eu desse internet para todo mundo, talvez eu inviabilizasse o programa, porque ele ia Sim, ficar muito caro. Mas a gente tendo um bom acompanhamento e atuando caso a caso, aí a gente consegue dar as oportunidades para quem precisa, né? Quem precisa de mais internet, quem precisa de um recurso financeiro, de um computador. Então, essa foi uma história super legal. Eu lembro do dia que ele foi empregado, Que legal. que ele mandou uma mensagem, assim, falando, conseguiu um emprego. E aí, isso que faz a gente lutar, assim. Tem um outro exemplo de uma das primeiras turmas que a gente financiou, que é a Inajá. Uma mulher negra, lésbica, que trabalhou a vida inteira em comunicação, com mais de 40 anos já.
e ela fez uma transição de carreira. E eu lembro quando eu entrei em uma das rodas de conversa antes dela se formar e ela era muito questionadora, sabe? E ela tava com medo, tava meio na defensiva do tipo, será que eu vou conseguir um emprego? Vocês vão me ajudar? Então ela tava naquele medo ainda. Ansiedade, né? E aí ela passou, se empregou, hoje ela tá dentro do iFood, inclusive. E ela é inspiração para muita gente, assim, porque ela falou, Legal. eu pensei em desistir, era muito difícil. E mostra a importância de ter uma boa rede também, né? Que vai te influenciar e eu ia falar que uma das coisas que a gente tenta priorizar muito na Gama é criar um ambiente de conforto, né? Porque não adianta você querer formar um programa de diversidade ou de inclusão sem trazer um ambiente de diversidade e de inclusão, até mesmo com os profissionais que estão ali para ensinar, né? Entender contexto é também ter empatia, né? Ter o mesmo olhar. E aí, criando esse ambiente, a gente teve exemplos, por exemplo, a Úrsula é uma aluna trans de desenvolvimento que estava fazendo transição de carreira, queria se tornar uma programadora e no meio do caminho teve o mesmo dilema do computador. E aí ela, naquele momento, ela falou assim, nossa, se eu tivesse em um outro ambiente, talvez eu não levantaria a mão e me sentir para trazer a minha vulnerabilidade ali e trazer que eu não estava conseguindo estudar e acompanhar porque eu não tinha um computador. A Gama foi lá, arrumou o computador, internet e tal. Em 30, 60 dias ela estava empregada na BevTech. E aquilo pra gente foi maravilhoso, porque mostra que no final do dia tem um monte de coisinha para você realmente fazer educação inclusiva e educação diversa, mas do jeito certo, né? Não é só fazer para colocar no jornal e ter um monte de mídia. É criar um ambiente, criar um formato que dê certo, criar também todo um processo, né, que ajude e estenda a mão quando tem dúvida, mas deixa a pessoa também trazer quando tem os seus problemas, porque no final do dia, a simulação do dia a dia educacional é a simulação do dia a dia, é a realidade do dia a dia profissional. Então a gente tem uma grande responsabilidade de formar essas pessoas. Então fico contente de ter cada vez mais exemplos para a gente contar e falar para todo mundo que está aqui que sim, é possível, né? Você que é uma empresa e quer, de alguma forma, fazer esses programas, tem como fazer sozinho, tem como fazer com apoio, tem como fazer com muito budget, tem como fazer com pouco orçamento. Então, depende, né, das estratégias. O negócio é entender que isso já é uma estratégia de sobrevivência, né? Fazer educação hoje, se você estivesse dando uma mentoria para, sei lá, umas 10 startups, umas 10 empresas tradicionais, provavelmente você iria falar isso como parte da estratégia, correto? Com certeza, não tem saída, assim. E você estava com a gente há um ano e meio atrás, quando a gente começou a discutir o movimento tech, eu já vejo uma enorme diferença. Nossa, demais. Nesse ano, assim, passaram anos e anos de evolução. Quando eu comecei a discussão, eu tinha muito mais dificuldade, né, de formar as pessoas e querer trazer para dentro do iFood. Hoje, a empresa enxerga que ela precisa. Não tem saída, né? Não tem os profissionais. Então, se a gente não investir logo, a gente está perdendo tempo. Não, e é engraçado, a gente começou a fazer alguns projetos esse ano, muito tentado sempre pelos nossos clientes. Eu acho que isso é a parte mais legal da inovação, segura no pulso do cliente que ele vai começar a te trazer, mas você tem que estar aberto a se adaptar a alguns cenários. A gente começou a entender que a formação tecnológica, ela é também um grande dilema de tempo, né? De espaço-tempo. Não tem como você romper a senioridade de uma pessoa que é júnior e ela vai ser sênior sem um negócio chamado tempo, tempo de experiência, né? De ganhar uma casca ali, né? No dia a dia, o famoso barriga no balcão, entendendo as relações, porque também vai soft skills pra caramba ali, não é só hard. Então tem o hiato de tempo e o que a gente começou a fazer vamos pegar empresas que já estão 2, 3 passos à frente, que pensam longo prazo, e vamos fazer elas contratarem plenos e sêniors enquanto eles ainda são sênior, enquanto eles ainda são júniors. Aí você fala assim, nossa, Junker, como assim? É meio dark, assim, sabe? O negócio de volta no tempo e tal. Se a gente traz uma pessoa que é júnior, mas faz um acompanhamento, uma aceleração de carreira dele, né, com um acompanhamento de uma escola meio período, mas o acompanhamento de trabalho no outro meio período, né, com o nosso compromisso até de fazer o hunting, a marca empregadora, trazendo ali os melhores perfis, a gente já acerta um pouco mais no fit. Ou seja, a chance desse turnover não ser alto é grande.
e depois a gente pega e monta, de fato, uma academia, mas com as pessoas já trabalhando, que é bem diferente do que a gente está acostumado a fazer hoje. A gente forma antes e depois as empresas escolhem os melhores. Agora a gente está conseguindo inverter, mas, obviamente, com uma aposta de que você vai ter que convencer o líder lá que meio período ele vai estar estudando, meio período ele vai estar trabalhando. Mas isso não é ruim, porque você está plantando uma base aqui que daqui a pouco, quando você tiver crises econômicas como a gente teve, ou até um grande quantidade de hunting da sua própria base ali, da sua própria empresa, você vai ter como fazer esse equilíbrio, porque você está construindo de fato uma pirâmide, não uma torre Eiffel como é o Brasil hoje, né? Tem pouquinho sênior, pouquinho pleno, e agora tem um volume grande de júniors, e o que está acontecendo é que as vagas de júnior estão diminuindo. Então, essas pessoas precisam de oportunidade, e essa oportunidade tem que ser nesse modelo autoescola, assim, modelo, eu vou pilotar aqui dentro, né, mas estou com a ajuda aqui de alguém que está segurando no freio quando precisar. Então, tem dado bastante certo, e acho que é um dos aprendizados que a gente teve aí esse ano que podemos, né, compartilhar. E eu queria trazer uma provocação também sobre... a mesma coisa sobre tempo, né? O que você tem visto aí como boas práticas para quem, né, é do mundo de recrutamento, treinamento, que está nos ouvindo, de quero iniciar um projeto, eu quero alavancar ainda mais, o que significa um bom tempo de formação, uma boa tese ali, tanto para seleção quanto para empregabilidade? O que você já viu frustrar os candidatos e candidatas que talvez você já diria, isso aqui é um caminho que você não deveria ir, para você compartilhar um pouquinho dessas teses? Eu acho que não existe muito caminho curto, né? Como você está falando, leva tempo. Então, eu acho que quanto mais aderente, assim, como que a gente tem feito? A gente tem cerca de 14 parceiros de escolas, né? A Gama dentre um deles, de formação, e a gente tem buscado sempre quem está trazendo alta empregabilidade, um investimento forte em soft skills, que é o que tem surgido com maior demanda dentro das equipes, e essa questão da experiência, acho que é o próximo step, assim. Então, acho que um ponto muito importante é a empresa entender que ela tem que começar a investir, né? Escolher algum desses programas que são mais aderentes para ela e trazer essa experiência para dentro de casa para tentar acelerar. O que a gente tem, não existe a solução pronta, e o que a gente busca com o Movimento Tech também é unir esse conhecimento coletivo para a gente construir juntos essas novas soluções, assim. Então, Legal. acho que esse é um grande desafio que não existe tanta resposta, assim. Como que eu acelero mais ainda o desenvolvimento dessas pessoas, né? Como eu formo de forma mais aderente ao que cada empresa precisa. Acho que é investindo nessa grande base, bem formada, e buscando esses programas de aceleração, muitas vezes por experiência, né? Tem que ter experiência. Eu acho que se você consegue já investir na formação dentro da sua empresa, é uma ótima saída mesmo, porque já trabalha a cultura também, e isso apoia em várias questões, né? Mais de retenção também, de ser mais fiel ali àquela empresa, né? De já ter uma conexão. E a própria capacitação de quem recebe também, né? Que acho que a gente fala pouco, às vezes, de preparar quem recebe os alunos, né? Quem tá chegando na empresa. Então, para que as lideranças estejam preparadas para serem inclusivas, para entender que essas pessoas vão ter que ser desenvolvidas e tem que ter algum esforço. Preparar não tem o terreno, milagre. né? Eu ia até te perguntar, gerou algum overlap, sei lá, alguma solicitação do time que já estava lá e falando assim, pô, adorei os treinamentos que vocês estão dando, dá para fazer com a gente também? Você teve que distribuir um pouquinho, e hoje esse olhar em termos de subsistema de RH, ele tem um olhar de educação para fora, um olhar de educação para dentro? Como que isso se divide? No começo, ele começou 100% para fora, assim. Tá. Porque eu tinha um objetivo de muita escala e eu não podia esperar o tempo da empresa, assim, vamos dizer, né? Então, eu tinha que destravar muitos programas, eu fechei diversas parcerias com as stacks mais pedidas no mercado, para testar mesmo, para entender com qual parceiro formador formava melhor, empregava, então, para aprender. E aí, hoje, um ano depois, eu vi esse movimento da empresa falando, Luana, você tem que me ajudar a criar programas para a gente também. Então, já teve uma mudança de mindset que eu estava comentando ali, né? Das empresas buscando a educação, enxergando que não tem saída. E já tem pedidos, assim, tem... Esse último programa que a gente fez junto, assim, a galera meio que claramente estava ali numa vibe muito feliz de, nossa, que legal, eu aqui dentro do iFood fazendo uma baita de uma formação,
para me continuar me desenvolvendo e daqui a pouco virar mentor daqueles que acabaram de entrar. E esse ciclo meio que vai girando, não tem jeito, né? Cada uma é uma engrenagem num sistema que não pode parar, né? Uhum. Isso é muito legal. No ponto de vista agora de olhar para como a gente vai tracionar, né? Olhando mais o lado externo, né? Como a gente vai tracionar esses talentos, como a gente vai, de certa forma, trazer mais empresas também para investir. Você tem visto alguns dilemas de mindset, assim, quando você vai convencer alguém? Está sempre sendo muito financista? Está sempre olhando, não, só o efeito curto prazo, que é eu tenho 30 vagas, quero fechar, como você me ajuda? Quais têm sido os principais dilemas, assim, para a gente ir quebrando essas objeções para trazer cada vez mais empresas e pessoas para o movimento? Tem alguma... Depende muito de com qual área a gente está falando, né? Então, tem muitas empresas que estão focadas mesmo... Pô, eu vou ter um acesso prioritário, exclusivo à base de formados. Mas eu estou vendo cada vez mais as pessoas preocupadas em investir no aumento do bolo, sabe? Então, Legal. se eu formar mais gente, essa pessoa pode não vir diretamente para mim, mas vai sobrar outra lá que já está preparada, né? Às vezes eu estou formando base, que essa pessoa vai ganhar experiência em outro lugar e depois ela retorna. Então, tenho observado essa mudança de mentalidade, mas é um desafio para a gente, e a gente está construindo isso agora. Em um dos nossos programas, a gente está para lançar uma base de talentos, né, de quem já se formou do Potência Tech, agora entre agosto e setembro. E aí a gente conseguir dar esse acesso prioritário para quem já é patrocinador do movimento, para quem já está engajado. Eu acho que nada mais justo, mas o nosso objetivo ao final é empregar o máximo de pessoas, né? Então a gente não quer reter ali. As pessoas têm essa liberdade, né, de ir para onde elas quiserem também. Mas é muito importante, assim, para a gente capturar esse lado das empresas também. Então a gente conversou com pequenas empresas também, que muitas vezes não têm recursos para investir nos seus programas. Então, acho que é um caminho bem interessante. Mas podem contratar, por exemplo, vagas pontuais ali, né? Podem ter acesso à base também, podem fazer um investimento ao nível menor, né? E participar do movimento tech. Então, grandes empresas acabam conseguindo até investir em programas maiores, que a gente ainda assim viu que não resolve. Mas imagine, as menores muitas vezes não têm esses recursos, né? Vão conseguir ter um investimento muito menor, e pelo movimento tech ela ganha uma escala, um acesso, né, a essa base bem maior de talentos, que é diversa. Então, 90% hoje das pessoas que estão no Potência Tech são de baixa renda, e grande maioria também perfil diverso, né? Então, pessoas negras, mulheres. Então, já é um público mais diverso, que é outro desafio hoje. Por isso que a gente está priorizando formar e levar as oportunidades para essas pessoas que hoje são subrepresentadas dentro da área de tecnologia. Legal. E nesse movimento pós-pandemia, assim, com a retomada de algumas coisas presenciais e também a possibilidade do modelo híbrido continuar, ou modelo remoto continuar, ou se tornar um pouco mais híbrido, o que você tem sentido nessas duas instâncias? Assim, tem surgido já conversas para dar treinamentos presenciais? É uma exigência, talvez até... Exigência não, mas uma necessidade, às vezes, de alguns públicos dentro do movimento e do lado do trabalho. Quando essa pessoa for empregada, o que você está vendo de movimentação de... Será que ela já aprendeu a lidar, né, no modelo 100% remoto? Ou ela vai precisar de uma assistência? Porque quanto mais juninho, mais precisa de suporte. Então, às vezes, nesse modelo muito distância, as pessoas também acabam perdendo um pouco mais esse status. Como que você está vendo esse movimento? Porque eu tenho visto... e ouvido muitas opiniões de maneira diferente, mas queria também ver o recorte que você tem visto. Hoje, a gente ainda tem focado muito no modelo assíncrono e remoto, em termos de formação, porque nos dá mais escala e diversidade, né? Então, um exemplo que a gente tem é de uma aluna com 18 anos em Rondônia. Que legal. Que depois de se formar, ela já aumentou a renda familiar dela em 200%. Que legal. Então, acho que o remoto, ele ainda permite isso, né? Ele dá mais liberdade. A área de tecnologia do iFood, ela é muito dispersa mesmo. Então, tá pelo mundo todo, tá pelo Brasil todo. Não existe, assim, aqui ainda um direcional das pessoas precisarem voltar a trabalhar presencial. Mas enxergo, sim, esses desafios, né? Quanto mais júnior, a gente tem uma maior necessidade de um acompanhamento mais próximo, que muitas vezes o presencial é importante. Sim.
Mas, enfim, por enquanto a gente ainda tem optado e tem seguido e priorizado os programas remotos, né? E sem a necessidade do presencial. Tem programas que a gente tem pensado em construir ainda, né, no âmbito de sonho, mas levando para áreas bem vulneráveis mesmo, né? E aí a gente pensar numa estação de trabalho presencial, com computadores, com internet, mas que a gente sabe que vai ser menos escalável, mas Sim. que é importante e necessário para conseguir atender Sim. uma área específica, né, que tem menos acesso. Querendo ou não, dá um boom, né, maior, assim, dependendo do local, da comunidade, do impacto do PR, que isso reflete também em outras iniciativas que possam dar mais acesso, né? Eu acredito muito nesse modelo misturado, né, que traz um pouco. E você vê as próprias empresas tech que eram muito e-commerce e começaram a fazer lojas conceitos, né? Sim. Então, a gente tem visto um retorno, de certa forma, para esse caminho. E pelo menos lá na Gama, a gente tem visto muito o modelo de community-based learning, né? Como um grande futuro palpável, assim, para a gente construir uma coisa que é do todo, né? Porque se aprender junto com outra pessoa é muito mais legal, aprender junto com várias outras pessoas mais legais. Então, distribuindo talvez os hubs nos polos da Anima hoje, para ter ali os co-learnings, né? Para as pessoas poderem ter o seu cartão lá o WeWork da vida, chega lá, estuda junto, mas sem aquele negócio de você tem que ir para o presencial para assistir um ensinando e você tentando aprender, sendo que dá para mixar, né? Os modelos serem mais produtivos, criativos quando você está no tete a tete. Então, eu tenho apostado bastante nisso para o ano que vem, então vamos ver como vão desmembrar. E aí, para fechar a nossa conversa, eu queria trazer um pouco mais o olhar Luana mesmo, carreira, as pessoas incríveis que passaram pela sua trajetória, que te ajudaram ou que você ajudou. Provavelmente tem algumas habilidades, tem algumas características ali. O que você acredita que faz uma pessoa ser diferente na carreira, conseguir, né, ir crescendo aos poucos, ser bem protagonista do seu próprio sucesso profissional? Bom, eu sou suspeita para falar, né? Mas a educação e capacitação contínua, aprender sempre. O conhecimento está em constante mudança, né? E é isso que nos abre portas. Então, acho que esse é um ponto de partida. Criar sua rede de confiança também, né? Quem é sua rede de apoio? Então, pessoas que te inspiram, que vão te apoiar ali ao longo da sua jornada, no momento que for mais difícil, principalmente falando do início da carreira em tecnologia. Eu acho que esse tem sido, assim, unânime das pessoas que eu vejo que passaram, ter essa rede de apoio, ter firme ali pessoas técnicas e soft que vão te apoiar a não desistir, a passar pelas barreiras que encontrar, pelas dificuldades e não desistir, né? Entender ali o que... Resiliência pura. Resiliência pura. E saber o que você gosta, né? O que você quer. Acho que tem muitos caminhos dentro da tecnologia também. E acho que existe uma questão que, assim, a tecnologia pode ser para todos, mas o que é para você, né? Você tem essa liberdade de escolha também. Talvez, eu me identifico mais com front-end, com back, com produto. Então, é buscar esses diferentes caminhos e conversar com muita gente, se inspirar, ter sua rede de confiança para batalhar, porque não é simples, né? Assim, mudar, começar algo novo. Então, acho que isso é essencial. Então, para fechar, como sempre fazemos com todos os convidados aqui, qual que é a sua dica de livro, de podcast, filme, sei lá, um ponto de aprendizado para todo mundo que está nos escutando? Bom, vou recomendar aqui o livro Pense de Novo, do Adam Grant. Foi um livro que me inspirou bastante, que ele é muito ligado à forma que a gente acredita muito no iFood também. A gente está sempre repensando. Aqui no iFood é meio inadmissível, né? Aquela questão do... sempre foi assim. Não. E o Pense de Novo, ele traz muito essa reflexão, que eu acho que, inclusive, é super interessante até para o ano que a gente vive, de polaridades, né? Então, a gente tem que repensar, não existe verdade absoluta, e eu acho que é isso que faz com que a gente esteja constantemente aprendendo, né? Se eu tiver sempre certo, significa que eu não aprendi nada, né? Se eu estiver pensando igual o ano passado, e, não tenho mais nenhum comentário esse ano, tudo segue igual, então isso eu enxergo que a gente não está se desenvolvendo. Então, o Pense de Novo, ele traz recursos,
até para que a gente estimule e consiga ter equipes e empresas, pessoas que repensem, que Legal. estejam abertas a mudar e entender que cenário muda e que a gente pode... Manter a mente fértil para sempre crescer, né, e aprender por ali. Lu, primeiro, queria te dar parabéns, porque o Movimento Tech é uma iniciativa incrível, é uma das coisas que eu mais acredito. Eu venho de ecossistema, fui um dos cofundadores da AB Startups e sempre lutei muito por esse jogar junto, coletivo, né? E o Movimento Tech é a tangibilização disso para a área onde a Gama atua. Temos um orgulho e uma honra imensa sermos uma das escolas parceiras, embaixadoras do movimento e queremos contribuir ainda mais. Estamos se estruturando e levando isso para a Ânima agora, que tem 330 mil alunos espalhados em todo o país e eu acho que a gente vai conectar ano que vem toda essa potência, essa base junto com o movimento também. Mas, acima de tudo, queria também que você deixasse aí o recadinho, o momento de convidar todo mundo para visitar o site, onde que a galera te acha, no LinkedIn, e quais são os seus recados finais aí, as dicas finais sobre todos os assuntos que a gente conversou aqui. Bom, para conhecer mais sobre o Movimento Tech, tem o nosso site, que é movetech.org. Então, acessem lá, tem as formas de participação, projetos priorizados, quem participou dessa jornada. Eu sou Luana Peixoto Luna, podem me encontrar no LinkedIn como Luana Luna. Acho que não 2 tem N's. Luana com 2 N's. E aí, super convidados para a gente trocar, quem quiser participar, canal aberto. E se você chegou até aqui o final, né, escutou o podcast, então, de duas uma. Ou você pode fazer parte do Movimento Tech junto com a gente, ou eu tenho certeza que você pode indicar alguém para fazer parte junto com a gente e ampliar o impacto que a gente já vem gerando. Obrigadão, Junqueira. Eu que agradeço mais uma vez e convido todos vocês que gostaram desse episódio para compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, de Slack, nas suas redes sociais. Estamos em todos os players de podcasts e no YouTube também. Tá batendo recordes de audiência lá também. Então, agradecer novamente. A gente se vê logo mais em mais um episódio do GamaCast. Valeu, galera!